Peguem sua espada, apontem para o alto e gritem com toda a força de seus pulmões, pelos poderes de Grayskull. Nada. Morreu todo mundo surdo, né? Com você berrando no microfone aí agora. Ah, mas tem que ser assim pros poderes de Grayskull escutar, meu amigo. Como que eu queria ser o He-Man. Acho que toda criança já quis ser o He-Man, né, Rivas? Ficar rasgado só de levantar uma espada? Porra. Sem malhação, meu amigo, é o sonho de qualquer um. Pois é. Hoje nós vamos falar do He-Man, do desenho, da linha de brinquedos, do filme bosta de 87 e desse filme novo. Então nós estamos com um time grande aqui hoje. O nosso companheiro de vários episódios já tá com a carteira assinada aqui, Rafael Jacaúna. E aí? Cara, eu acho injusto vocês falarem que o Príncipe Adam só levantava a espada e ficava forte, porque o bicho já era forte antes de levantar a espada. Ele só usava uma roupa rosa. Não tô entendendo, mas ele fica bronzeado. Aí é o outro passo, mas musculoso ele já era. Ele só vai pra competição no palco, aí passa aquele óleo pra ficar bronzeado. Todo mundo era musculoso, né, naquele desenho, né? Pô, apareceu uma aldeia lá, meu irmão, todo mundo rasgado, cara. Os caras passando fome rasgado. Era o mesmo desenho, só mudava a cabeça da galera. Mas calma que eu tenho que chamar mais um pra nossa equipe aqui hoje pra ser nosso bate-papo. Então, após uma longa ausência, o homem do tênis gigante, Roberto Munhoz. No episódio de hoje, aprendemos que uma aventura divertida com personagens da nossa infância, tiro, porrada e bomba é tudo que um fã dos anos 80 quer. Boa noite, PH Carvalho. Fala comigo, meu amigo. Muito bom ter você de volta aqui com a gente. E se preparem, porque daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, os mestres do universo irão se reunir para trocar uma ideia sobre essa obra magnífica. Hello. Do you want to play a game? I see dead people. The Force will be with you. Here's Johnny! Pick up your phone and call the professionals. Go, Ghostbusters! Go into the light! E.T. home phone. Come quietly or there will be trouble. Unclean spirit! Show it up your ass! In the name of our Lord Jesus Christ! Come with me if you want to live. Acredite, se quiser. Fala, meus amigos, daquele jeitão, aqui é o Tele Fábio do canal Coleção em Ação Show e eu vim aqui dar um recado rápido para você, ouvinte do Acredite Se Quiser. Eu sou um dos autores do livro Os Segredos de He-Man e dos Mestres do Universo, que está sendo lançado pela editora Tábua. E todas as formas de adquirir esse material que tá bonito, hein? Tá lindíssimo, ó. Tá aqui na descrição, incluindo como conseguir na Amazon. É a obra mais completa e atualizada sobre o tema em todo o universo. Então, a gente está contando com seu apoio. E os Defensores do Universo. Eu sou Agari, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais 3 pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a feiticeira, o mentor e Gorfo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto. Vamos começar a falar de He-Man. Ô, Jacaúna, você chegou a pegar a febre do He-Man na televisão?
no show da Xuxa? Ou você não era muito crescido nessa época ainda? Então, assim, a febre. Na minha época já era uma febre, né? Eu assisti He-Man, deveria ter começado a assistir muito novinho, nem lembro a idade. Mas eu peguei ali quando eu tinha meus 7, 8 anos, já era muito popular o He-Man. Você era mais velho, talvez até adolescente, provavelmente. Então eu não sei, pra dizer a verdade, eu não sei durante quanto tempo o He-Man passou, mas eu assisti durante muitos anos. Muitos anos o He-Man. Eu vou te falar isso agora. Quando eu comecei a assistir He-Man, eu tinha ali meus 8 anos de idade. He-Man estreou em 1984, no programa do Balão Mágico. Em 86, ele passou a passar na programação do show da Xuxa, aí que ele explodiu de sucesso, e foi até 92. E de 93 a 96, o He-Man passou na TV Colosso. 96 foi o último ano de exibição do He-Man na TV Globo. Então, eu nasci em 86, né? Então, nitidamente, eu não lembro disso quando eu era bebê, mas eu já tenho uma lembrança mais forte a partir principalmente dos anos 90, 91, já assisti bastante. Mas a nostalgia te pega então? O He-Man te pega pela nostalgia também? Bom, o He-Man me pega é uma frase muito forte, mas sim. Eu assisti bastante bombadão, He-Man. Bronzeado, de sunguinha de pelo. Sunguinha de texugo, é isso aí. Cara, vai que vai. Cabelo na régua e cropped do Vasco. Pô, ô Ribas, nós temos idades parecidas. Você assistiu ali logo que começou a passar também na Globo, né? Eu assisti tudo, né, cara? Eu estudava de tarde, então as minhas manhãs eram vendo o show da Xuxa, né? E Balão Mágico também e tal, enfim. Essa lembrança aí que você trouxe agora, ela é bem forte também, porque eu lembro que quando ali você tem seus 10, 11 anos, é mais comum você estudar à tarde. Depois você fica 14, 15 anos e começa a estudar de manhã. Mas eu lembro que acabava o He-Man e eu ia pra escola. Então era aquilo, o He-Man tinha uma lição de moral e eu tava indo pra escola. Sempre. Pois é. Cara, eu tenho a mesma idade que vocês. Sou de 77. Então você pegou também tudo. O mais novinho aqui é o Jacaúna, né? Que eu acho que não pegou essa febre. Sou um jovem mancebo, vocês são tudo velho. Uma das vantagens que eu gosto de gravar com vocês é que eu tenho certeza que aqui eu sou o mais novo. Então isso me dá uma felicidade. Pelo menos aqui você é o mais novo, né? Eu sempre sou mais velho em todos os lugares que eu frequento, então aqui é diferente. Mas você sai daqui com vontade de vivenciar o que a gente vivenciou ou não? Você tipo, vou assistir aquilo lá que os caras comentaram. Não, geralmente, quando o PH e o Ribas falam de coisas que eles viveram, assim, de assistir, eu também assisti, só que eu era mais novo, entendeu? Sim. São experiências diferentes, né? A gente teve a experiência ali, eu e o Ribas, como a gente mais velho, o Roberto também, é a maioria no cinema. Grande maioria dos filmes que a gente fala aqui no cinema. Mas o Jacaúna, como ele é um... Cara, e a diferença nem é tão grande, são 10 anos de diferença de idade. Ele já pegou muita coisa direto na televisão. Então, mas a experiência conta muito parecido nessa forma de pensar, porque naquela época tudo, mesmo com 10 anos de diferença, era inédito. Sim, exato. Claro. Você teve praticamente a mesma sensação que a gente teve, sacou? De ver se junto com a turma. Mas, Roberto, você tá falando do He-Man também, que você tem a nossa idade. Você acompanhava mesmo o He-Man? Acompanhou tudo? Teve bonequinho? Acompanhei tudo, tenho os bonecos até hoje e continuo fazendo a coleção, porque a Mattel tá vendendo, né? Novos brinquedos agora, né, cara? Inclusive com essa estética retrô, refazendo os bonecos antigos, né? Então eu tô tentando pegar algumas figuras aí que eu tinha na infância, entendeu? Tenho aqui o He-Man, Gato Guerreiro, Esqueleto, Mandíbula. Eu tô tentando fazer uma coleçãozinha aí. Eu tive aquele boneco do He-Man que tinha um elástico na cintura, tá ligado? Isso, prendia as pernas, era uma gominha grossa. Era, exatamente. Então, eu tive esse brinquedo, inclusive, do He-Man. O G.I. Joe era assim também, né? Tinha um elástico na cintura. Eu acho que era um meio de produção da época, sacou? Era o modo ali deles fazerem os brinquedos. Sim. Mas a gente tá falando dos brinquedos aqui, o He-Man não começou como um desenho. Ele começou com uma linha de brinquedos. Na verdade, eles queriam fazer uma linha de brinquedos do Conan. Só que eles não conseguiram licenciamento na última hora. Já estavam os mods, tudo pronto e tal. E eles falaram, pô, o que a gente vai fazer com isso aqui agora? Aí eles tentaram fazer um desenho usando os moldes. Ele é por isso que tem essa estética mais... Corta o cabelo dele, passa uma água oxigenada. Ué. É por isso que o He-Man tem essa estética de rótulo de vinho catuaba, saca? Porque era do Conan, cara. Eles reaproveitaram os bonecos do Conan pra fazer o He-Man. O He-Man de 87 que tem o visual da Catuaba Selvagem, né? Esse aí é idêntico. Nós vamos chegar lá.
Nós vamos chegar lá no filme de 87. Agora só pra completar esse negócio de brinquedos aí. Isso é um trauma da minha infância, tá? Porque eu nunca tive boneco do He-Man. Eu era doido pra ter, nunca tive. Meu pai nunca me deu, não sei porquê. Nem minha mãe. Eu não quero meu filho brincando com homenzinho pelado de sunga, não. Não, mas não era isso, não. Acho que não tinha grana mesmo, cara. A gente era meio ferrado, assim. Cara, mas aqui, um parênteses. Era caro, né, cara? Isso. Era caro, não era barato, não. Esses bonecos eram muito caros. Sim, então. Se bem que eu acho que os preços de hoje estão meio parelhos, viu? Se a gente for fazer a conversão. Porque, por exemplo, se hoje você pega uma figura dessas que a Mattel tá relançando, né? Por 200, 180, 120, os mais baratinhos 99, que são aquelas figuras que as pessoas nem querem muito, sabe? Se for ver, não é barato, né, cara? Ô, Roberto, você tá falando de um menino de 10 anos de idade que querendo comprar um brinquedo desse. Cara. Ainda mais pra colecionar. Pois é. Um boneco só, né? Mesmo que você tivesse todos os bonecos, tinha navinha, tinha um castelo, tinha isso, tinha... Então, era, o castelo, cara, só vizinho milionário que tinha, né, cara? Eu nunca vi esse castelo ao vivo. Era caríssimo. Nunca vi. Não, eu já vi porque tinha uns moleques na minha rua que tinham grana que tinha um castelo, tinha os veículos e tal. Tinha um moleque na minha rua que tinha todos os bonecos, cara. Todos eles ele tinha. Cara, eu gostava muito de He-Man, mas eu colecionava mais Thundercats. Eu admiro quem tinha coleções que nem essa que o do amigo do Ribas falou aí, mano. Eu admiro. Então, Thundercats eu também nunca tive boneco, cara. Nunca tive, sempre quis ter, nunca tive. Vocês falando, agora me veio a memória que é o seguinte, eu tive o boneco do He-Man quando já tava assim meio passado, mas quem tinha todos esses brinquedos de comando e ação em He-Man, Thundercat, alguns Thundercat, era um vizinho meu que eu brincava muito com ele, não era eu quando era criança. Caraca, que maluquice, mané. Mas depois eu vim ter, mas eu já tinha, quando eu tive o boneco, eu já tinha uns 10 anos, assim, já era maiorzinho. Mas era caro mesmo. Era caro. Era caro. Corroborando o que o Roberto falou, é que nos anos 90, final dos anos 80, a parada poderia, inflacionalmente falando, ser parecido do que é hoje, mas na época a gente era mais pobre do que era hoje. Esse que é o fato. Então, hoje um boneco de R$200 é caro, mas eu conseguiria comprar se eu quisesse muito. Pro meu filho, por exemplo. Mas nos anos 80, se fosse parear, assim, R$200, era uma fortuna, pô. Acho que era como se fosse um boneco hoje de R$1.000, assim. Mesmo a inflação não dizendo isso, mas pra época era muito mais caro, creio eu. E hoje tem o que a gente chama de bootlegs, né? Que são aqueles brinquedos que lembram os brinquedos os originais, né? Naquela época eu não lembro de ter tido bootlegs. Vocês lembram disso? Cara, que não lembra. Eu lembro claramente de eu ter um Jaspion, que era o Robocop pintado de Jaspion. Mas isso aí era oficial, cara. Eu lembro disso perfeitamente. Não era oficial, né, PH? Era oficial? Era oficial, esse aí era oficial. A empresa oficial, agora eu não lembro qual que é, a gente busca aí, dá pra saber qual que é. Ela tinha ali os direitos do boneco do Robocop, mas o Jaspion tava tão em alta, eles pegaram e meteram uma pintura parecida com o do Jaspion ali, a cabeça do Jaspion, e venderam. Ele tem, esse boneco ele tem duas versões, Ele tem duas versões, essa versão com o corpo do Robocop e a outra versão de uma borracha mais molinha aí. Agora tem o seguinte também, na minha lembrança, que pode estar completamente enganada, né, porque eu era moleque, esses bonecos do He-Man, eles eram bem pesados, cara. Eu acho que o material era um material muito bom, inclusive, mais durável. Era um plástico maciço, cara. Então, hoje em dia tu vê os bonecos tudo levinho, né? Uma liga de plástico bem mais leve e tal. Provavelmente oco pra economizar na produção também. Cara, mas também assim, na época, como a gente tava falando inicialmente, praticamente todos os brinquedos, eles eram feitos aliás, os desenhos eram feitos pra vender brinquedo. Sim. O Transformer, o Jaspion, o He-Man, o Thundercat, isso tudo era linha, comandos e ação, muito, né? Isso era tudo linha de brinquedo. O pessoal fez o desenho para dar aquela animada, né? Pra criança ver e querer brincar. Então, a ordem, inclusive o Tartaruga Ninja não, mas sim depois, né? O Tartaruga Ninja era um quadrinho que acabou se tornando uma linha de brinquedo, e a linha de desenho também vai vir para vender mais boneco. Sim, que foi inclusive infantilizado para vender boneco. Com certeza. O quadrinho da Tartaruga Ninja era bem dark. E elas não tinham a faixa no olho, eram todas vermelhas, da mesma cor, não tinha essa divisão de cor. Eles botaram cor na animação para facilitar a criança a identificar quem é quem no desenho. Cara, e vocês sabiam que tem uma relação aí do Star Wars com o He-Man? Vocês sabem qual que é essa relação? Não sabia.
Porque um dos planetas de Star Wars é o planeta do He-Man. Não, a relação é que assim, o George Lucas foi oferecer a ideia pra Mattel lançar os brinquedos, né? Os bonecos do Star Wars, a Mattel recusou. Sim. E foi um arrependimento estrondoso deles, né? E aí depois surgiu a ideia do He-Man, e por isso que eles fizeram os bonecos um pouco maiores e tal, pra dar aquela destoada, né? A criançada veio e falou, nossa, eu quero esse fortão aqui. E olha só, eles perderam uma franquia do Star Wars, que acabou indo pra Kenner, né? E aí a Kenner não era nada, era uma produtora de brinquedos pequenininha, cara. E ela se fez com o Star Wars. Roberto, isso aí é interessante porque o George Lucas que inaugurou essa parada do merchandising de filmes para ser vendido. Não tinha isso antes. Ele que começou isso. Então ninguém queria apostar numa linha de bonequinho de um filme que ia estrear. Era uma aposta assim muito arriscada, cara. Ninguém queria. Ele foi muito visionário nisso aí, né, cara? Pô, ele inventou uma indústria. Mas vamos lá, vamos passar da linha dos brinquedos aqui. Eu quero terminar só a parte da animação do He-Man pra gente passar pro filme de 87. Porque todo mundo ali, quando fala de He-Man, lembra do desenho clássico, He-Man e os Defensores do Universo, que ele teve 2 temporadas entre 83 e 85. Foram 130 episódios. E no final ali da primeira temporada, antes do começo da segunda, inaugurou a She-Ra, a Princesa do Poder, que teve também 2 temporadas, foi de 85 a 87, e foram 93 episódios. Tanto que o episódio que começou a misturar a história dos dois e mostrar a She-Ra como irmã do Príncipe Adam, foi um filme. Um filme assim, um desenho, um longa-metragem que saiu no cinema, que era o He-Man, She-Ra e o Segredo da Espada Mágica. Vocês lembram desse filme, longa-metragem? Cara, eu não lembro se eu vi separado, mas eu lembro dessa história. Não sei se eu assisti separado, se eu assisti um episódio que tinha. Realmente a minha memória tá confusa nesse ponto, mas eu lembro que eles eram irmãos e achava... Cara, eu nunca gostei muito de She-Ra, né? Porque... Cara, She-Ra era legal. Eu gostava muito mais do Hordak como inimigo do que o Esqueleto. Pois é, gostava... o que eu gostava mais de She-Ra era do vilão, o Hordak, meio robótico, futurista medieval, estranho assim. Então me deixava mais interessado do que magia do He-Man, ironicamente, né? Agora, vem cá, deixa eu tocar num assunto polêmico. Porque muito se fala, assim, da masculinidade do He-Man. Que falam que o He-Man tinha uma pegada ali bem pro lado gay e tal, porque ele vivia uma vida dupla, esse estilo dele bombadão, de sunga, refletia muito aquele estilo muscle power de academia e tal, daquela época. Isso nunca foi realmente, assim, assumido pela Filmation. Inclusive era uma piada interna que circulava ali. Mas quando eles lançaram o spin-off da She-Ra, você vê que o She-Ra tem uma pegada, assim, muito LGBT, cara. Muito! As cores do Ventania, do cavalo da She-Ra, que é o arco-íris, aquele... como é que chama? O arqueiro lá, que tinha um coração na roupa. Então, eu acho o seguinte, tá? Hoje em dia tem essa piada aí. Na época eu realmente não sei, porque eu era criança. Então eu vi o desenho do He-Man que eu gostava, mas pra mim não tinha essa conotação, o cara é viado, sacou? Não, eu nunca vi. Eu fui reparar isso agora que eu fui pesquisar, que tem esse papo e tal. Eu acho que tem muito a ver com a estética da época também, cara. Olha só, a academia nos anos 80 não era uma coisa tão normal como é hoje. Vou fazer uma inscrição na academia aqui, vou treinar. Não era assim. Tu ia na academia, todos os caras, se você pegar uma máquina do tempo hoje, voltar pros anos 80, andar na academia, tu vai falar, eu tô aqui na gaiola das loucas, sacou? Ô louco. Imagina o Stallone e o Schwarzenegger, mais o Dolph Lundgren escutando você falar isso aí. Cara, mas repara, o pessoal fica falando da roupinha do Gambit lá no X-Men, que ele usa cropped, caramba, mas quando você vai ver, sei lá, Rock Balboa 2, né, o Rock 2, a vingança lá, era esse pique, pô. Eles correndo na praia de shortinho, jogadores de futebol tinham um shortinho de um palmo. Exatamente. Então esse visual não era necessariamente gay na época, nem nada disso. Era a estética da época. A galera considerava tudo normal, tanto que o Conan tinha uma estética muito assim, né? Do cara. Sim, então, assim, eu acho que isso foi tudo uma releitura. Tanto que, assim, a She-Ra, eu, quando era novo, não lembro exatamente quando eu tive essa visão, mas eu tinha a impressão que era um desenho do He-Man pra meninas. Eu assisti. Era a versão He-Man pras meninas. Mas tinha uma pegada mais assim, mais fofinha. Tinha a She-Ra, que era eu chamava de Xuxa. Tinha a Xuxa lá, forte. Então, assim, era meio Barbie forte, sabe? Então não tinha nada disso de ser LGBT,
Eu acho que era um mais voltado pra meninos, outro pra meninas. E como que você vai vender os bonecos masculinos ali, né, do desenho da She-Ra pras meninas, se eles não tivessem ali mais cores, aqui nem você falou ali, coraçõezinhos e tal. Então tinha que ser mais colorido mesmo, que as meninas olhassem e falassem, eu quero esse bonequinho aí. Não, exato, vocês foram perfeitos nisso aí. Eu tô puxando isso aqui porque, igual eu te falei, eu nunca fiz essa conotação. Mas puxando aqui as coisas, pesquisando pra gente gravar, eu caí nessa comparação e você vai ver a estética de cores da She-Ra, ele é muito extravagante. Mas acho que é justamente pelo ponto que vocês citaram, pra fazer isso aí melhor pra visão do público feminino. Não por ter uma conectação. Eles não estão fazendo uma linha de desenho e brinquedo pro público LGBT, ainda mais naquela época, não mesmo. Não, nem tinha esse termo naquela época direito, exato, né? Você quer concorrer com o mundo cor-de-rosa da She-Ra com uma estética, né? Meio Senhor dos Anéis, você não ia conseguir, né? Então... Pois é. Eu gostava da She-Ra, eu assistia a She-Ra também, né? Eu assisti também, tem duas filhas, né? Minha esposa era fã da She-Ra também, então assisti. Tem aí os DVDs e tudo. No unicórnio dela, tinha o Vassourito, né? Lembra do Vassourito? É, isso mesmo. Mas vamos continuar as animações do He-Man, que eu falei que essas aí são as mais conhecidas e que todo mundo lembra. Mas o He-Man teve várias versões em animação. Em 90, teve as Novas Aventuras do He-Man. Foram 65 episódios em uma temporada. A Mattel tentou modernizar a franquia, levando o He-Man pro futuro, onde ele enfrentava o... Não era nem esqueleto, mas era o Skeletor. Com umas aventuras meio espacial e tal. Eu achei... o nome original em inglês é Skeletor, né? É, sim. Eu acho que a partir desse ponto, inclusive, eles tentaram unificar os nomes igual a Disney estava fazendo, o George Lucas estava fazendo, que tinha muita localização dos nomes. E depois, por causa de licenciamento de merchandising, para baratear custo de merchandising pelo mundo, eles unificaram e deixaram um nome só. Isso rolou com várias marcas. E He-Man também não foi diferente. Até me surpreendeu que o filme novo, eles utilizaram os nomes que a gente gosta, né, lá da infância, né? Utilizaram o esqueleto, mandíbula, achei legal. Seria um erro demais se eles colocassem os nomes novos, porque o filme é completamente feito para nostalgia. Se eles começam a querer atualizar nome, eles teriam cometido um erro completo, assim. E, cara, esse desenho aí, eu era criança, eu lembro de ter ficado muito chateado quando eles mudaram o He-Man maneiro que eu gostava pra esse He-Man que apareceu o planeta, que eles viajavam em nave, e assim, eu não sei exatamente muito o motivo, pra mim era muito confuso, caraca, um novo He-Man, e era uma bosta, o He-Man era meio magrelo, sei lá, realmente eu lembro de não ter gostado nem um pouco. Essas versões eu também não gostei, não. Ah, cara, ninguém gostou, tanto que foi cancelado com uma temporada. Aí depois, em 2021, já mais recente, a Netflix tentou ali reativar a franquia. Foram 10 episódios, mas também, cara, bem questionável, sacou? O destaque da série não era o He-Man, era a Teela. Né? Meio anime, meio, sei lá. A animação eu gostei, cara. Eu gostei da animação, mas é isso que o PH tá falando aí. O foco, eles tiraram o foco do He-Man e fizeram pra Teela, né? Exato. E aí eu acho que decepcionou a galera. Cara, é engraçado que nessa temporada aí, desse novo He-Man, eu não lembro. Tu acabou de falar, eu poderia ter visto na época, mas assim, passou completamente, eu não lembro. Mas eu lembro muito bem da She-Ra. O desenho da She-Ra, eu acho que ficou muito bom esse novo que a Netflix fez. Eu não sei se foi necessariamente a Netflix. Esse eu não assisti. Mas é muito legal, pô. Conta ali a história da She-Ra como se fosse uma jovem que se perdeu naquele cenário, e ela inclusive é amiga da Felina, e aí meio que construindo o desenvolvimento da She-Ra até ela se tornar She-Ra, sabe? Então assim, eu achei muito maneiro. Eu nem lembro da existência desse He-Man novo da Netflix, mas o da She-Ra eu lembro que eu assisti todo, era muito bom. Então, eu achei que ficou muito diferente da história original, né? Minhas meninas aqui todas gostaram e tudo, mas eu achei muita diferença. No original não tem essa amizade com a Felina, né? Não tem. É toda uma releitura mesmo. Que nesse desenho novo até esse relacionamento evolui, né? Para um relacionamento afetivo, inclusive. Mas eu não me lembro de ter isso no original, né? Então, eu acho que é uma outra história. Se a gente for falar assim, desses multiversos, eu acho que é um outro multiverso da She-Ra, vamos falar assim. Porque o próprio He-Man nem aparece, né, nessa animação. Eu nem sei se nesse novo desenho eles falam que ela é irmã gêmea do He-Man. Ah, cara, muito estranho. Aí a Netflix continuou com as esquisitices. Em 2021, ela lançou uma série do He-Man Mestre do Universo
é ser horrível, numa estética 3D feita no Paintbrush. Horrível, cara, muito ruim mesmo. Bem infantil mesmo, mas muito ruim. Eu vou pegar só uma coisa. Toda vez que assim, a minha releitura, a minha percepção, quando a gente vê um desenho e a crítica de a gente que é adulto fala assim, achei muito infantil, eu sempre fico com o pé atrás, porque é um desenho com público focado na criança. Então, assim, ele precisa ser infantil, né? A gente vai mudando de época. É que nem quando saiu aquele Thundercat Roar, né? Putz, aquele é muito ali... ruim. Então, olha só, repara. Pra mim, pra você, acredito que todo mundo aqui deve ter achado uma bosta. O meu filho adorava ver aquele desenho. Ah tá, mas você tá falando de menino de 10 anos de idade. Exatamente. Então, repara. Eles lançaram pro público infantil. Eles não lançaram pensando na nostalgia. Talvez a propaganda tenha atraído esse público. Mas, Jacaúna, você acha que seu filho entraria no Netflix e digitaria lá, deixa eu ver o que tem do He-Man? Não. Ele provavelmente foi assistir isso porque você indicou pra ele. Então, eu não lembro se eu indiquei, mas assim, tem que ver, PH, que quando a gente tá falando de releituras, a galera que tá lançando pro público infantil, ela quer o público infantil. Ela não quer que tenha um cara de 32 anos assistir um desenho dela necessariamente. Então, assim, quando lançaram o Thundercat depois, a galera sempre assim, quem vai assistir? O adulto. Então a releitura de anime, de desenho, de tudo isso que a gente assistia quando a gente era criança, é uma leitura de nostalgia. Se a produtora, esse filme que a gente vai comentar daqui a pouco mais detalhes, ele foi feito 100% para nostalgia, não é para o público novo. Exato. Na minha intenção. Então, assim, sempre depende. Por exemplo, o Thundercat Road, a galera meteu a malha. E, assim, sinceramente, eu não perco meu tempo falando mal do Thundercat Road porque não é pra mim. Assim, gostei? Achei engraçadinho. Mas você gostou muito? Não é pra mim, pô, sabe? Eu acho o seguinte, Jacaúna, se você pega uma franquia que já tá estabelecida, como Thundercats, como He-Man, e você lança uma coisa muito diferente, muito nada a ver, por exemplo, eu vou lançar aí... assim. Eu vou lançar aí, por exemplo, G.I. Joe, mas no formato de desenho dos Simpsons. Pô, vai ficar um negócio nada a ver, entendeu? E aí muda demais. É isso que eu quero dizer. Aí o pessoal nostálgico não gosta. Agora, se você lança um negócio de soldadinhos, no estilo Simpsons, que tem outro nome, o pessoal, nós velhos, vamos assistir e podemos até gostar, porque não faz referência ao original. Exato. Mas vamos lá, nós ficamos aí durante muito tempo querendo um filme do He-Man. Podia ser um filme do He-Man e tal, não sei o quê. Eu tava de boa sem filme do He-Man, não tava esperando nada, não. Cara, mas eu sempre esperava. Naquela época eu sempre esperava. Mas vamos lá. Então, em 87, nós temos ali a primeira tentativa de levar o He-Man e os Mestres do Universo pro cinema. Então, fiquem aí com uma chamadinha desse clássico, se é que eu posso chamar assim, e eu já volto com a sinopse. Eu tenho a força! Dos desenhos animados para o cinema, as aventuras de He-Man, Tila, Mentor, Feiticeira, Maligna, Esqueleto. Sou mais do que um homem, mais do que a vida. Eu sou Deus! Matem-no! Proteja-se, Quildo! Mestres do Universo, tela quente, nesta segunda, depois de O Dono do Mundo. O guerreiro He-Man e seus amigos tentam recuperar uma chave cósmica para libertar a feiticeira do esqueleto. Cara, 7 de agosto de 1987, estreia esse filme do He-Man muito, mas muito ruim. E é óbvio que seria o Dolph Lundgren que ia fazer, né? Porque só tinham 3 caras fortes nos anos 80. Era o Stallone, o Schwarzenegger e ele. O único louro era ele, pô. Vamos ver quem a gente vai pegar pra He-Man. Aí ele é louro, então é ele. Ele é louro e forte. Cara, esse filme é muito ruim. Filme, não. Não fala mal desse filme. Não, aqui, Roberto, me desculpa. Esse filme ele já começa errado porque ele foi feito pela lendária detonadora de sonhos da infância, Canon Filmes. Canon Filmes. A Canon, ela é famosa por pegar... Putz, eu quero fazer um filme, vou dar um exemplo real, do Superman. Mas qual que é o orçamento sempre pra fazer Superman? Eu tenho R$12. R$12 pra fazer o Superman é R$12. Mas não dá jeito. Dá.
Vamos fazer que dá certo. E faziam. Dar certo já é outra história. Não vai falar mal da Canon. A Canon que fez os filmes de ninja que a gente gosta, a série do Braddock, pô, não pode falar mal. Só um filme ruim, Roberto. Nossa, cara, eu não lembro nada desse filme do He-Man, cara. A única coisa que eu lembro é aquele duende comendo KFC. É a única coisa que eu lembro. Ô, Ribas, essa parte é uma merda, porque eles estão lá... Eu fiquei imaginando o que eles comiam em Eternia. Porque eles estão lá, assim, aí esse Wilbur, que na verdade era pra ser o Gorpo. Mas como a Canon não tinha dinheiro... Esse, cara? De onde que eles tiraram esse personagem? Era pra ser o Gorpo. Só que como todo Gorpo não era caro, flutuava e tal, eles fizeram um Gorpo sem máscara e que anda, entendeu? Eu fiquei na dúvida se você tava vendo He-Man ou Willow na Terra da Magia. Porra! Quando eu vi esse bicho aí. Às vezes eles aproveitaram a fantasia. Mas aí, esse Wilbur chega uma hora lá com uns pacotes KFC e chega comendo, aí a Tila, que não tem nada a ver com a Tila do desenho, pergunta assim, o que é isso? Ele falou assim, não sei, os humanos comem isso. Aí o mentor pega e começa a comer também e fala assim, isso são costelas de animal. Aí a Tila vai comer e fala, nossa, que selvagens, eles comem isso aqui? Eles comiam o que em Eternia? Maçã? Não, é whey protein, porra. Ovo e whey protein. Ovo, whey. Cara, esse aí é um filme que vai exatamente contra o que eu comentei anteriormente sobre desenhos mais modernos. Esse filme aí queria pegar o público que assistiu 10 anos antes, 10, 12 anos antes do He-Man, cresceu com o He-Man e lançou uma parada completamente nada a ver com o desenho. Cara, não tem nada. Não tinha orçamento, não tinha roteiro. E aí pensaram, porra, vamos meter isso aqui na cidade, porque se a gente fizer todos os cenários pra fazer isso aqui, vai ficar muito caro. E aí botaram o negócio no planeta Terra e não sei o que. Meu irmão, o filme é bizarro, pô. O orçamento foi todo no cachê do Dolph Lundgren, né? Foi, cara, o filme se passa Eternia nos últimos 15 minutos, e mesmo assim, é uma sala da dita Montanha da Serpente lá em Eternia. Acabou. Pagaram o cachê dele e depois... Ih, rapaz, e agora? Agora, eu vou te falar uma coisa, que a única coisa pra mim que ficou perfeita nesse filme, foi a Maligna. A atriz que fez a Maligna, ela ficou perfeita no papel de Maligna. Ficou legal mesmo. É a única coisa que você bate o olho e fala assim, olha, ficou igual ao desenho. A única. Porque de resto, cara... Vou defender algumas coisas do filme que vocês vão olhar com os outros olhos e pode ser que vocês concordem depois com assistir de novo. Ninguém vai assistir de novo, a fotografia do filme é legal, cara. Quando eles reproduzem ali o Castelo de Grayskull, né? Que nesse filme o esqueleto invadiu o Castelo de Grayskull e tá deixando a feiticeira ali, né? Como refém. Pô, a feiticeira é uma senhora de 90 anos. Não, por quê? Porque aquela redoma ali, onde ela tá sugando a energia dela. Isso é falado no filme. Mas a estética que fizeram do Castelo de Grayskull por dentro, pô, tá muito bem feito pra época. Você vê assim um castelo bem legal. Cara, o Roberto tá elogiando essa merda. Eu tô elogiando, calma que eu vou terminar de elogiar. E outra coisa, ó, que se você for perceber, os caras, eles se basearam pra fazer o filme nas mini-comics. Por quê nas mini-comics? Porque nas mini-comics não existe o Príncipe Adam. O He-Man, ele usava as armas com frequência e ele, no filme inteiro, ele usa a arma dele, ele dá tiro, ele usa a espada. O He-Man tem uma arma, velho, no filme. Porra, que merda! O filme, ele tem um tom mais sombrio que o desenho, lógico, né? E o esqueleto do filme, ele é igualzinho o esqueleto desenhado originalmente pelo criador, né? Do He-Man, do esqueleto e todos. Então você vê que cara chegou na sala de produção, mostrou o esboço, falou assim, eu não vou fazer essa merda, então melhora aí fizeram o esqueleto do desenho. Aí, no filme, o esqueleto é a cara do Ulisses Guimarães, cara. Pior que é. O Roberto falando, eu fiquei com mais raiva do filme agora. Porra, cara, esse filme teve orçamento, meu amigo, esse filme teve orçamento de 22 milhões, ele arrecadou 17. Não, sim, ele foi um fracasso. Eu também, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu me decepcionei, e inclusive por isso aí que você falou, que o Wilbur era pra ser o Gorpo, né? Então eu falei, pô, esse Gorpo tá muito zoado. Eu chamei ele de Wilbur. É o Gorpo não tinha recurso na época, né, pra fazer o Gorpo, né, cara? Não tinha. Mas, ó, se eu tivesse uma impressora 3D, eu ia querer fazer aquela chave lá que eles fazem pular, né? Abre portais lá do Wilbur, que ela é muito da hora. Que até os humanos acham que é alguma coisa, algum instrumento musical, né? Pô, aquilo lá é muito da hora pra ter como. Não, eles não acham que é instrumento musical. É muito ruim, tanto que o menino, no final do filme, ele pega aquilo lá sem nunca ter visto aquilo na vida e toca. E consegue criar portais. Paciência. Roberto, não, é só você no mundo que gosta desse filme. Ele ensinou ele mostrou. Ele falou assim: isso é muito ruim, nossa senhora, não, meu Deus do céu. Não.
Sem Não, chance. Amor, Roberto. Aquela Esse é um personagem- filme Roberto. ruim que eu amo assistir, cara. Esse é um filme ruim que eu adoro. A personagem principal lá, que não deveria ser a principal, né? O He-Man quase não dá espadada, mas tudo bem, sem detalhes. Aquela garota, ela sabe que a mãe morreu, sabe que tem alienígenas magos atacando a Terra, aí ela vê a mãe e a mãe fala, vem cá, mas vem sozinha. Aí ela vai, a mãe, traz a chave aqui porque eu preciso fazer um negócio nela lá. Claro, mãe, por que não? Ela entra, pega a chave, ninguém vê, ela vai lá, entrega pra mãe, aí mostra que a maligna, ela, nossa, não é minha mãe, caralho, puta que pariu. Se ela fosse uma criança de 11 anos acreditando que a mãe não morreu e voltou, era uma coisa, a mulher adulta, mano, ela sabe que a mãe morreu, sabe que tá acontecendo tudo aquilo e acredita. Aí fica, sabe, negócio incrível, assim, roteiro de milhões. Já quando você não desculpa ela nem sabendo que ela vai se tornar a Mônica em Friends no futuro. Aí que eu não perdoo mesmo, agora que tu falou o negócio, agora me deu mais raiva. É a Courtney Cox, lá novinha, antes de Friends. E vem cá, esse filme, o He-Man já começa He-Man e termina He-Man, não existe Príncipe-Ada nesse filme. É, então, exatamente. Porque no original, nas mini-comics que saíam saíam ali dentro, junto com os bonecos, né? Não existia mesmo Príncipe-Ada. Depois inventaram pro desenho animado, né? Cara, horrível. Horrível. Esse filme de 87 ele é esquecível. Só o Roberto lembra dele. Então. O mentor era a cara do Claudio Corvo. Porra! Pior que parecia mesmo. Cara, os personagens desse filme são muito derrubados. Muito, muito. É muito ruim, cara. Peraí, antes de sair do filme, peraí. Quem concorda comigo, escreve aí nos comentários, faz favor aí, que gosta um pouquinho desse filme. Pelo amor de Deus, não vamos deixar eu sozinho, não. Pô, Roberto, eu gosto muito de você, cara, mas não dá, não. Não dá, não. Eu quero ver. Então tá, Roberto, eu quero ver. Vocês estão escutando a gente, deixa nos comentários aí, vocês concordam com o Roberto. Esse filme de 87 é bom? Não, eu não falei que é bom. Eu falei que eu gosto de assistir, não falei que é bom. Não, mas se você gosta é porque é bom. Eu tô falando, quem gosta de assistir, coloca aí nos comentários. Eu gosto. Calma aí. Deixa eu só fazer uma ressalva. É quem gosta até hoje, né? Ah, não, quando eu assisti, quando eu tinha 8, 10 anos, eu gostei. Não. O Roberto gosta até hoje. Isso, pega, né? Hoje e vai reassistir. Quem gostou na época, quem gosta até hoje. Eu vou te falar que nem na época eu gostei, tá? Não, eu também na época eu também não gostei. Pior que isso. Na época eu também não gostei. Depois de ver, você fala, deixa eu dar uma chance, deixa eu assistir de novo. Pô, até que ele é bacaninha. Uma aventura. Não, ele não é bacaninha, Roberto. Ele não é bacaninha. Ele não é bacaninha. Mas vamos lá, depois de anos de geladeira, anos de produções engavetadas, de promessas, Netflix falando que ia fazer uma produção do He-Man e tal, cara, ninguém fez até que de repente, do nada anunciaram que o He-Man já estava praticamente filmado já, estava pronto e ia estrear esse ano, 2026. Então, vambora aí pro trailer do He-Man e a gente já volta aqui com a sinopse e vamos falar desse filme que me pegou desprevenido, gostei muito. Mesmo eu estando preso, anos-luz de distância na Terra, eu nunca parei de tentar voltar para casa. Tudo mudou desde que você se foi. Destruíram tudo. O esqueleto levou a minha família. Eu devia estar aqui. Quando você desaba, é a sua chance de se reerguer. Eu tenho a força! O universo irá tremer na minha sombra. Este é o meu lar. Eu vou lutar por ele. Mas eu não consigo sem vocês. Tem alguém querendo brigar. Eu preciso de todo homem, mulher ou até daquele ali. Talvez você tenha força, mas tem medo demais para usá-la. Pode acreditar, eu sei como usar.
de outro planeta. E isso faz você parecer um pouquinho lelé da cuca. He-Man, o homem mais poderoso do universo, enfrenta o maligno esqueleto para salvar o planeta Eternia e proteger os segredos do castelo de Grayskull. Cara, finalmente, depois desse tempo todo, um filme do He-Man que fez jus à animação clássica de 83. E quando eu falo fez jus, fez muito jus ao filme de 83. É praticamente um episódio do desenho de 83 em live action. Vocês concordam? Concordo, eu gostei. Bom, se eu gostei do que é ruim, que vocês estão falando que é tão ruim assim, esse daí eu adorei. Cara, não, eu gostei demais do He-Man. Inclusive, eu falava com o pessoal lá no grupo do Acredite Se Quiser que eu tenho 3 expectativas, né? 3 expectativas de filme pra esse ano. Disclosure Day. Porra, não precisa nem falar. É o He-Man e o Street Fighter, que vai estrear 15 de outubro. Eu tô bem curioso pra assistir. Mas você tem uma ligação muito especial com o Street Fighter, assim. Acredito que muitos de nós temos, assim, como fã de jogos. Mas você ainda mais, porque você praticamente foi um profissional de jogo de Street Fighter. Eu não cheguei a ser profissional, não, mas eu me envolvi muito tempo com Street Fighter. Inclusive, o pessoal até já sabe, eu dublei o Guile no Street Fighter 6 novo, sacou? Saiu uma versão brasileira e eu que fiz a dublagem do Guile. Então eu sou muito fã de Street Fighter, tô muito curioso pra ver. E é basicamente a mesma história aqui do He-Man, né? Tem um filme antigo merda, e agora vai sair um filme novo que... Eu tava até discutindo isso com o Ribas, né, Ribas, na época lá que passou os primeiros trailers e tal. Sim, eu acho o seguinte, se eu puder acrescentar alguma coisa aí nessa questão. Esse filme do He-Man, cara, a primeira coisa que me chamou a atenção é que, assim, primeira coisa, eu não sei se o He-Man foi tão grande nos Estados Unidos quanto foi no Brasil. Eu não sei se o público americano hoje tem a lembrança disso aí, sacou? Igual a gente tem, por exemplo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, esse filme do He-Man foi muito respeitoso com os personagens, cara. Os caras realmente fizeram um trabalho ali de pesquisa. Tanto que o filme tem muito easter egg lá de trás, sacou? Das animações, dos bonecos também e tudo. Que isso é uma coisa que eu não vejo nessa produção do Street Fighter, cara. Eu não vejo. Eu vejo uma falta de respeito absurda com os personagens. Me parece que a pessoa que tá ali criando essa parada não tá nem aí pro universo do Street Fighter, sacou? Eu vejo muita coisa mal... Cara, eu vi o trailer do Blanca, que aparece o Blanca hoje. Eu achei ele contra o Ryu, cara. Eu vi. Eu achei um negócio, assim, extremamente desrespeitoso com a parada, sacou? Com a obra original. É óbvio que, assim, quando a gente fala obra original e filme, é óbvio que tem uma adaptação, porque nem tudo que tá num videogame ou numa animação vai funcionar pra um filme live action. Então você tem que adaptar. Isso é compreensível e, assim, tem que acontecer pra que o negócio fique bom. Tanto que esse filme do He-Man tem isso, né? Tem umas adaptações ali na história, nos personagens também. Só que, no geral, cara, eu achei muito respeitoso com a obra original. E assim, sem querer avançar o assunto, além de eu gostar do filme, no final eu fiquei muito emocionado, cara. Eu cheguei, quase que eu chorei de emoção. Do He-Man? É, de saudosismo da infância, né, cara? Ó, tão junto. O filme me trouxe isso. E a trilha sonora ajuda a emocionar também, né, meu? Eu me surpreendi também que eu vi ali Queen e a trilha sonora que eu... Até pegar aqui o nome do cara que criou. Deixa eu pegar aqui. Ele é um tal do Daniel Pemberton. Poxa, mano. Ele conseguiu trazer aquele clima do desenho. É, cara, assim... Nível ali do cara que criou ali músicas para Indiana Jones, Star Wars, assim. É uma música que pegou, assim, sabe? Porque às vezes tem filmes que a música não pega, né? Mas esse pegou, cara. E eu achei muito legal. O mais importante que eu vi nesse filme do He-Man, não sei se vocês vão concordar, é a capacidade que o filme teve de rir de si mesmo. Sim. Porque tem muita galhofa no universo do He-Man que no filme virou piada e ficou legal, cara. Cara, eu acho que é exatamente isso. Eles pegaram a estética do desenho, aquelas coisas simplórias ali, os personagens rindo do nada, igual idiota e tal, e trouxeram isso pro live action. Muita gente criticou o filme justamente por isso, pro esqueleto ser esparrento, ser meio bobo e tal. Mas isso é da obra original. Isso é do desenho. Ele é assim. Exato. Ó, uma coisa que eu fui assistindo, eu tava assistindo com meu filho. E eu comecei a lembrar de algumas críticas que eu vi justamente sobre isso. Ah, mas a história é boba, não sei o quê. O filme, inclusive, faz essas piadas com ele mesmo. Eu vi alguns críticos conversando, eu não tinha visto o filme, vi alguns críticos. A galera, tipo, PH
Santos e tal. O filme faz piada com ele mesmo, mas isso se basta, não sei o quê. Mas uma coisa que eu fiquei puto com essa galera falando sobre o filme o filme é He-Man. O filme não tá aí pra inventar uma lore super mais profunda, não sei o quê. Não, ele tá aí pra trazer o que é a história do He-Man. Você gosta ou não, reclama com o cara que fez a história na década de 80, pô. Sabe? Não é falar com o roteirista ele podia ter aprofundado, podia ter... Não, meu irmão, fez He-Man. Se ele tivesse inventado outra coisa, era outra coisa, pô. Uma coisa que eu achei muito bacana que adaptaram no filme, que assim, o desenho animado sempre tinha um conselho no final, né? Isso. E eu achei legal que essa ideia deles trazerem o Adam pra Terra, ele trabalhar no RH e trabalhar com isso durante anos e juntar, né? Maravilhoso. No final, quando ele trabalhar no RH, eu achei muito legal essa sacada, cara. Cara, o filme tem essas paradinhas, assim, esses easter eggs, assim, que muita gente não pega, mas você que acompanhou na época ali e tal, você pega e você acha genial, cara. Eu achei que esse filme, ele tem um potencial pra ter uma edição do diretor, porque assim, não sei vocês, mas eu fiquei com a impressão que esse filme teria fácil mais uns 20 minutos na Terra. E pelo bem do filme que pelo bem do filme que já ficou com 2 horas e meia, eles tiraram, correram, e aí, pum, acontece ele ir pra Eternia. Ainda bem que eles repetiram o erro daquele primeiro filme. Mas eu fiquei curioso pra saber como que o Adam ia ser zoado. Depois que eu vi o filme, né, porque eu queria que ele já fosse pra Eternia mesmo. Mas eu assistiria muito mais 20 minutos desse filme dele na Terra, sendo zoado, brincando, naquelas situações esdrúxulas de vergonha. É uma coisa meio Smallville, né? Tipo, um alienígena morando na Terra, e aí, como é que... Eu fiquei curioso pra ver isso também. Ele tem pai, tem mãe, ele foi criado por quem? Fiquei curioso. Então parece que o filme foi cortado 20 minutos. Tipo, meu irmão, essa parte aqui vai ficar muito longa, e vamos cortar, e vamos que vamos. Mas o diretor já revelou que esse filme, o primeiro corte, teve mais de 3 horas. Não sabia, não sei se essa versão vai sair em algum lugar. Não sabia, seria bem maneiro, assim. Seria maneiro quando saísse numa plataforma, ou então, sei lá, um DVD da vida que o PH gosta. Vocês assistiram o Quarteto Fantástico novo? Assisti. Então, o Quarteto Fantástico, ele contou a história do quarteto em 3 minutos. A história inteira. Eles indo pro espaço, deu merda, ganharam superpoder quando voltaram pra Terra. Em 3 minutos, te contaram a origem inteira do Quarteto Fantástico. E interessante, Ribas, que eles fizeram de uma forma muito orgânica, que mostrou eles ali no programa de televisão, e o apresentador tava lembrando, assim, como que eles ganharam os poderes rapidamente pro público. Então foi uma coisa, assim, básica. Poderiam ter feito algo assim pro He-Man também, né? Mostrar um pouco mais da vida dele na Terra, mas de uma forma até mais condensada também. Que não acrescentasse 15 minutos, mas... Né? Pô, mas repara, fizeram isso quando ele tava contando pra aquela garota sobre a vida dele Eternia quando criança. Então, se eles repetissem isso, falando da vida dele na Terra, né, vivendo com a família humana, não, a família humana, a família da Terra, ia ficar repetido. Então, muito provavelmente o diretor deve ter falado assim, meu irmão, a gente não pode usar a mesma cartada de novo que vai ficar maluquice, pô. Vamos cortar essa parte que ficou meio lento e tal, e aí, pelo bem, cortaram, eu acho. Sim. Agora, eu tive uma brisa depois que eu vi esse filme, que eu vou passar pra vocês aqui pra ver qual o pensamento de vocês sobre isso. A minha impressão sobre o Adam, né, nessa fase dele na Terra, e até depois, é de representar os fãs do He-Man dos anos 80. Colocar a gente se relacionando com esse personagem como se a gente fosse fã da série, mas vivendo no filme. Porque você vê que ele, quando ele tá na Terra, ele parece um fã do desenho do He-Man, ele não parece o Príncipe Adam. Porque ele faz desenho, ele dá nome pros personagens, ele conta essa história várias vezes pra todo mundo. Então, assim, parece até que ele não tem muito... Ele é meio nerd de He-Man, sacou? Meio que nerd desse universo aí. Então, eu acho que eles quiseram passar com isso é fazer com que a gente se relacionasse com esse personagem dessa forma, no filme. Eu tive esse pensamento depois que eu assisti. É como se a gente se vesse criança, mas no tamanho do He-Man ali, do Príncipe Adam naquela época ali, né? Do filme ali. É como se o Príncipe Adam representasse os fãs, né? Dessa época. A criança dentro de cada um, né? E vocês podem ter certeza que essa parte aqui de sentir um pouco de falta, dele pequeno e tal, isso vai ser explorado na sequência. Tá? Nós vamos falar disso daqui a pouco, quando a gente for falar das cenas pós-créditos, mas eles vão explorar isso na sequência, eu tenho certeza. Se tiver sequência, né? Porque financeiramente o filme foi um fiasco, né, cara? Ou não, Ribas. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Antes de falar dessas paradas de continuação, do custo de produção, igual a gente sempre discute aqui, eu queria discutir com vocês o visual do filme. Eu, pelo menos, eu vou falar por mim, quando eu tava vendo ali, quando passava uma coisa que era
exatamente idêntico ao desenho de 83, eu dava um pulo assim e falava, olha isso! A nave, a Montanha da Serpente, o Castelo de Grayskull, o Pacato, os aliados do He-Man, porra! O filme já me ganhou nos primeiros minutos, quando nos primeiros minutos já aparece o Pacato falando, filhotinho ali, cara. Caramba, velho! Putz, os caras acertaram. Nos primeiros minutos eu já falei, os caras acertaram. A ambientação de Eternia ali, né? Com aquela vegetação bem colorida, que nem tinha... Floridaça, né, cara? Cara, é exatamente o desenho. Né? Putz, mano, muito legal. Só o legal. Fera que ficou meio King Kong, né? Mas eu achei legal. Eu gostei também. Quando apareceu os vilões, eu achei muito interessante. Teve um vilão ali que eu fiquei com a impressão que era uma referência ao filme lá do Dolph Lundgren, um dos vilões. Tem, tá? Mas tem um que é referência ao vilão, sim, é um meio lagarto. Meio envelhecido ali, eu achei... Isso. Eu falei, caraca, ele é igualzinho o vilão do Dolph Lundgren, porque eu não lembro dele no desenho, assim. Agora volta e assiste o filme de 87, você vai gostar mais ainda. Mas, ô, Jacaúna, é referência, sim, tanto que eles fazem muita referência ao filme de 87. Tanto que tem uma hora lá que o Adam tá no vestiário e tal, e quem vai trocar uma ideia com ele lá e dar uma lição de moral nele é o Dolph Lundgren, que é o He-Man de 87. E é muito legal. E a última frase do Dolph Lundgren é a última frase que ele, como He-Man em 87, fala no filme também. E ele faz até um sinal com a mão, que é o sinal que ele dá, tipo um tchauzinho pra Mônica do Friends, eu esqueci o nome da personagem. Ele faz aquele gesto, ele faz pro Adam ali no filme novo. Cara, é muito bom. Agora, uma coisa que eu fiquei muito puto, eu fiquei puto mesmo, porque quando eu vi o trailer, saiu o primeiro trailer grande ali e tal, com mais de 1 minuto, mostrava o He-Man em cima do gato guerreiro e tal, eu falei, putz, eu quero muito ele ver ele transformando lá pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força, e apontando pro Pacato, e o Pacato transformando. E cara, eles botaram o gato guerreiro nos últimos 30 segundos de filme! Tem que guardar alguma coisa pra sequência, né, o PH? Tem que guardar pra sequência. Mas assim, o Gato Guerreiro no desenho também não fazia muita coisa, né? Eu me senti feliz de ter colocado aqueles últimos 20, 30 segundos dele ainda com a armadura. Achei maneiro pra caralho, mas... Não, maneiríssimo! Eu acho isso que me deixou mais puto, que eu queria ter visto aquilo. Eu queria ter visto Eles brincam com isso durante o filme. O próprio Pacato vai falando, da próxima vez eu quero ter uma armadura. Isso, ele fala isso. Ele fala assim, pô, você quer que eu vou lá enfrentar eles assim de mão limpa? Aí ele fala assim, vamos lá, você é um guerreiro, você é um gato de batalha. Aí ele fala assim, tá, eu vou, mas da próxima eu quero uma armadura. É puxando a continuação. Eu aposto aqui com vocês que o primeiro trailer dessa continuação vai ter a transformação do Gato Guerreiro pra todo mundo falar assim, caraca, agora sim, quero assistir. Mas acho que nem no desenho o Gato Guerreiro fazia muita coisa, né? Era mais um meio de transporte. Que isso, o Gato Guerreiro era foda demais, velho. Nossa. Não, era foda, mas o que ele fazia? Ele lutava... Ele era o Gato Guerreiro. Era um cavalo, era um cavalo. Pô. Para o transporte. Vamos você falar que o Robin não faz nada pro Batman, né, meu? Agora aqui, só puxando um negócio que o Ribas falou ali ainda há pouco, que infelizmente não vai ter continuação, que o filme foi um fracasso. Não, eu não falei que não vai ter, eu falei que pode ser que não tenha, porque... Né, não, agora que eu vou te botar a par. Esse filme ele teve um orçamento estimado em 170 milhões. Com merchandising e tal, marketing, essas paradas todas aí, põe aí 200 e poucos milhões, 250 milhões, tá? Ele fez de bilheteria mundial 115. Putz, metade. Isso aí seria um decreto de tchau, último prego no caixão da franquia, acabou. Sim. Só que aconteceu, cara, a MGM e a Prime Video, que foram as financiadoras do filme e tal, eles já falaram desde o início que o foco deles era o streaming. Não era o cinema. Eles iam lançar no cinema pra ver como que a recepção geral, assim, num filme desse porte no cinema, mas o foco deles era no streaming. A notícia de ontem, o He-Man, quando ele entrou no Amazon Prime, ele virou o filme mais assistido do mundo esse ano. No Canadá tá número 1. Número 1. Bateu todos os recordes dos streamings, né, cara? Todos. Ele é o filme mais assistido do mundo nos streamings. E a Amazon Prime já falou. A sequência tá garantida, igual o Roberto falou ainda há pouco. Eles já garantiram a sequência. Então você pode esperar. Inclusive a sequência, eles já falaram também que vai ser direto pro streaming. Eles não vão passar antes no cinema. É uma boa pra pegar muito assinante, né? Ah, com certeza, né? Certamente vão ganhar uma grana com essa exibição no streaming também, né, e tal. Uma curiosidade, vocês sabiam que aquela estátua que tá segurando a espada é o primeiro concept do He-Man? Não sabia. Eu achei que era um Conan genérico, alguma coisa assim. Não, aquilo ali foi o primeiro rascunho do He-Man.
Que era, antes de virar He-Man, era aquele personagem ali, Torak. É isso que o Roberto falou, né, Ribas? Que é um filme feito pro fã. Pra aquele cara que presta atenção nos detalhes, que gosta da obra. Sim, isso que é bacana. Até mesmo os desenhos que aparecem ali no quarto do Adam, você vê que alguns são rascunhos originais da obra. Aí, ó. Eu achei que uma das estátuas tinha que ser o Dolph Lundgren, mas tudo bem. Eu também achava, cara. Eu também achava. Inclusive, tem um outro easter egg aí da rainha, porque pela história do He-Man, a rainha de Eternia, ela é da Terra, ela é terráquea, vocês sabiam disso? Sim, uma astronauta. Sim, é falado no filme, inclusive. É falado no filme. Só que tem uma cena lá que aparece o capacete dela no fundo. Numa estante lá. Eu não reparei, não. Capacete de astronauta dela. Sabia não. Também não vi. Uma coisa, também, uma outra curiosidade, não sei se vocês sabem, o diretor do filme, ele falou assim, um dos vilões que eu mais gosto, eu tive que cortar nessa versão que vocês assistiram no cinema. E esse vilão, ele aparece em uma das cenas pós-crédito, no fundinho lá. Então acredito que no próximo filme, no 2, ele vai incluir, que é o Aquático. Vocês viram o Aquático? Não vi. Não viram? Assiste a cena pós-crédito. Aqui pode falar spoiler, né? Claro, já tá falando do final do filme. Todos, né? No pós-crédito que aparece o corpo, bem atrás do corpo aparece o Aquático andando lá no fundinho. Não vi isso, cara. E, Roberto, antes de puxar a cena pós-crédito, você falou de vilão. A gente tem que falar aqui, e finalmente, um dia... Cara, é aquela parada. Você fica insistindo, uma hora você acaba acertando. Uma hora você consegue. É aquela parada assim de, estatisticamente, uma hora vai dar certo. Jared Leto. Finalmente, ele fez o papel que presta na carreira dele no cinema. Ele é meio doido, né? Ele é um cara problemático, maluco e tal. Cara, mas ele casou perfeitamente com o esqueleto. Ficou, acho que não aparece a cara dele, aquela cara idiota e tal, mas esse cara ficou perfeito. O esqueleto ficou perfeito. Ficou perfeito, cara. Muita gente, eu também vi muita gente reclamando o esqueleto ficou emborrachado, o esqueleto ficou isso. Cara, ficou muito bom, pô. O cara ficou perfeito. Que um cara com óleo no corpo pintado de roxo, pô. Azul. É assim, por exemplo, o Mandíbula é um cara pintado de azul. Achei sensacional. Mas o esqueleto é um vilãozão. Tinha que ser mais caprichado, gastar uma grana no efeito dele mesmo. Eu achei que ficou muito... Aliás, a cena que o mentor mata o Mandíbula é sensacional, né? Porra, cara, o Mandíbula ficou muito bem feito, né? Putz, ele ficou... Eu acho que o Mandíbula não morreu, hein? Mas porra, uma granada na boca. Caralho. É porque nos desenhos nunca ninguém morre, né? Então eu acho que não... Você sabia que no desenho original, o Mandíbula, ele foi destruído várias vezes, ele voltava e que ele se regenerava? Não, mas quem reconstruía ele era o esqueleto, né? Por isso que ele tem essa fidelidade ao esqueleto. Não, é porque tem um episódio do desenho do He-Man que tem uns bichinhos que são tipo um elefante com uma hélice na bundinha e que o Mandíbula tava pegando uns minerais lá, ele comia e ele ficava super poderoso. Aí um desses bichinhos vai como uma pedra assim pro Mandíbula morrer, passa mal e quase morre. Aí a feiticeira cura ele e fala assim, não tente fazer o que o Mandíbula faz, ele é uma criatura mágica, ele não morre. Você pode parti-lo em milhões de pedaços e ele vai voltar. Isso tem no desenho de 83. Legal. Então, o Mandíbula vai voltar. Pois é. E assim, que personagens que vocês gostariam que aparecesse no segundo filme? Tem algum personagem que vocês fazem? Pô, esse aí eu gostava, tinha o boneco, tomara que ele apareça. Eu quero ver a continuação com a She-Ra. Não, isso vai ter. Isso vai ter. Tá certo. Eu mas acho então, aquele final ali mostra ali a She-Ra e tal, mas aí fica a pergunta. Vai ser um crossover ou eles vão fazer um serviço mais bonito, que é um filme da She-Ra e depois um crossover em outro momento? Porque também tem aquilo, né? Se ficar tudo corrido, talvez fique mal aproveitado, né? Não precisa ficar corrido. Se eles forem espertos, o roteiro, a fórmula já tá pronta. É o filme que eu citei no início, O Segredo da Espada Mágica. Se eles fizerem a sequência, esse filme para o cinema, vai ficar perfeito. Porque mostra ali o Adam descobrindo a infância dele ali com a mãe dele, depois que ele volta pra Eternia, e ela contando da Dora, que é a irmã, que aí o Hordak pegou e tal, e quando o He-Man voltou pra lá, a memória deles voltaram, que o Hordak tinha lançado o feitiço e tinha apagado a memória de todo mundo pra esquecer a Dora. E o Adam vai até o... Agora eu esqueci, né? Como é que chama? Etéria, né? Etéria, isso. O Adam vai até Etéria atrás da Dora. E lá ele descobre que ela é uma general do Hordak, ela é uma tenente de exército do Hordak, sacou? Então eu acho que pode começar muito bem por aí. Olha só o que você acabou de falar. Essa história que a Dora é a general do Hordak é o que conta o desenho novo da She-Ra, que eu disse que eu não lembrava como que é a história da She-Ra. Clássico também, viu, Jacal? Não. Clássico mas isso é da lore dela.
Tanto que nas cenas pós-créditos, ela tá de costas, assim, alguém vira pra ela e fala, e chama ela de Capitã Adora, alguma coisa, e fala assim, eu não sou mais essa pessoa que você acha que eu sou. Que, logicamente, quando o He-Man voltou lá e ativou poderes com a espada, o feitiço do Hordak foi quebrado e ela tá lembrando quem ela é. Então eu acho que esse é o gancho pra continuação. E que na continuação, eu quero muito um personagem também que apareceu na cena pós-crédito, igual o Roberto falou, que foi o Gorpo, né? Que, ele apareceu ali pra dar liçãozinha de moral. E 2 personagens que eu queria ver também no cinema, né? Nunca tiveram essa leitura pro cinema. Uma é o Stratos, que vocês falaram aí. Não sei quem falou. Fui eu que falei. Eu chamava de Abelhão, né? Não sei se esse é o nome que... É o Abelhão, é isso mesmo, Isso. Não, o Stratos é um que parece um pássaro azul. Isso, assim. Mas tem um que é uma abelha também, que ele tem tipo uma cidade colônia de abelha. Isso mesmo. Agora, um que ficaria muito esquisito é um que tinha cabeça de elefante. Vocês lembram desse? Lembro. Lembro. Ele dá umas cabeçadas assim no povo, lembro. Vai ficar parecendo o Ganesha, né? Se vocês fizerem no cinema. Isso mesmo. Agora, veículos. Eu queria muito ter visto o Dragon Slayer. A cabeça de dragão desengonçada. Sabe? Que tá com o trem lá na frente, vai puxando. Sim, pode crer. Eu queria muito ter visto aquilo. É bizarro. Agora, teve uma coisa que eu não vou dizer que me incomodou, porque não chegou a me incomodar, tá? Mas é que, por exemplo, no desenho, a gente parecia que o He-Man e o Príncipe Adam eram 2 pessoas completamente diferentes, né? Eram 2 personalidades completamente diferentes. E quando ele virava o He-Man, ele era o He-Man e pronto. E tinha gente que no reino ali que nem sabia que eram a mesma pessoa, né? Era meio que uma identidade secreta ali, poucos sabiam. A Tila sabia. Quem sabia era a Tila, a feiticeira e a rainha. Não, a Tila não sabia, não. Quem sabia era o mentor, a feiticeira, o Gorpo e o Pacato. O filme faz uma releitura disso, né? Ali no final ele dando uma de maluco, não, vou ali, já volto. O pessoal e eles riram. Ele acha que ninguém sabe que é ele. Não, pô, a gente não esqueceu, não. O mentor, não, deixa ele e tal. É muito legal aquela risadinha. Ele é meio infantiloide, né? Cara, ele é meio aquele final. Eles botando a mão na cintura e dando a risadinha clássica do desenho foi ótimo, cara. Só teve uma coisa que eu não gostei nesse filme. O filme é cheio de piada, ação muito legal, mas teve uma piada que eu achei que foi mal encaixada, cara. Não sei se vocês vão concordar comigo. A hora que eles saem ali da cela, ali que eles estão presos, que eles vão pra cima dos guardas ali pra detonar, aí tá tocando a música do Queen lá, fala, pô, tá muito louco, agora vai ter uma briga, né, generalizada, muito legal. Aí eles me encaixam uma piada que todo mundo começa a tossir por causa da fumaça. Aí eu falei, mano, essa piadinha foi mal encaixada, podia não ter. O que vocês acham? Mas não me atrapalhou em nada, não. Eu achei que combinava com o filme. Achei que combinava com o filme, porque eu esperei. Pior que eu esperei esse sorriso. Eu falei assim, pô, eles não vão tossir, não? Eu esperei meu filho. Aí tossiu. Eu falei, caralho. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês, que quando ele puxa a espada a primeira vez pra transformar, cara, eu tive um arrepio, né? Assim, de cima e baixo. É muito maneiro, cara. Putz, então, isso aí vai de encontro com o que eu falei da personalidade. Porque tem uma transformação, sacou? A transformação visual no filme mostra ele ficando mais forte ali, a parada meio que altera ele vira outra pessoa. Mas ele continua sendo o Príncipe Adam. No desenho ele mudava a personalidade e ele ficava moreno. Só isso. Então, mas a voz, até mesmo o dublador, a voz era diferente. Poupava mais a voz também, Exato. O Garcia Júnior, se você estiver escutando esse episódio, muito obrigado pelo que você fez pelos fãs, pela gente, viu? Valeu esse filme. Quando ele tava de Adam na animação, ele era quase que um líder de grupo de jovens de igreja, cara. Né? Aí ele virava o He-Man e ficava com a voz do Schwarzenegger. Então, eu acho que o filme, ele fez o quê? Ele, pra deixar essa diferença, ele mostrou que o Adam, ele era, desde criança, era muito estabanado, né? Ele não conseguia fazer nada fisicamente direito, ele era todo sem coordenação motora. E aí a personalidade dele era aquela. Quando ele se transformou no He-Man, ele ficou mais preciso, ele lutava, tal, mas a personalidade dele meio infantil, essas coisas, ela meio que preservou, né? Ele ficou mais sério ao longo do filme, meio como se ele tivesse uma crescente, mas ele ficou preciso, né? Ele aprendeu a lutar, ele aprendeu a fazer mais coisa do que ele Eu ainda acho que ele não explorou o poder todo dele. Ele ainda não sabia o poder que ele tinha nas mãos. Então, eu acho que essa transição acontece na luta com o esqueleto, que é uma luta muito foda, inclusive, né? É muito maneira a porradaria ali. Meu irmão, ele dá um esculacho no esqueleto, né? E ali, você vê que ele tenta resolver o negócio na conversa. Pô, a gente pode parar por aqui, né? Pô, volta pro teu planeta lá.
deixa a gente em paz aqui. Aí ele diz que não, aí começa a porradaria. Aí quando ele tá sendo esculachado, aí o esqueleto, pô, peraí, vamos conversar. Não, a fase de conversar já passou, meu amigo. Agora é porrada na tua cara, é tiro, porrada e bomba. Uma coisa que eu achei muito legal desse filme, cara, que ele é diferente de outras obras do He-Man, é que, assim, a espada ela é mágica, sim, ok, mas ela não é tudo para você se tornar o campeão de Eternia, né? A própria feiticeira fala, não, mas eu escolhi você por causa do seu coração, né? E isso eu achei muito legal, cara, porque até mesmo nessa nova animação da Netflix, o esqueleto ele toma a espada do poder e ele se transforma ali num super esqueleto, né? No filme, o esqueleto pega a espada, mas não consegue se transformar, porque ele não tem a bondade no coração. Então isso eu achei legal, principalmente essa explicação que a feiticeira dá. Achei, realmente sensacional isso daí. O que a gente falou do esqueleto, né? Tá muito maneiro o personagem, né, cara? Tem umas cenas, assim, dele fazendo uns discursos e ele fica esperando aplauso, parado, assim, com a mão pro alto. E fica todo mundo quieto, aí ele olha pro lado assim, do tipo, e aí, vocês não vão me adorar, não? Sabe? Cara, é muito bom, cara. É muito... Porque, assim, ele é mal pra caramba, mas ele fala que gosta, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é muito patético, cara. É exatamente igual a animação. Eu sou vilão e gosto de ser vilão. Isso que é legal também, né, meu? Não, é ótimo, cara. Muito bom. Quero uma sopinha, está deliciosa. Não, eu não quero nenhuma sopinha. Eu detesto sopinha e nem sei o que tem dentro desta sopinha. Vai embora. Finalmente falamos do He-Man. Finalmente pudemos assistir esse filme. Cara, eu gostei muito, muito. Então vamos partir para as nossas notas. Me pegou pela nostalgia. Eu falei aí agora, eu senti assim, arrepios pelo corpo durante boa parte do filme. Toda hora que aparecia uma coisa que era bem representada na tela do desenho clássico, eu me sentia criança de novo, eu gostei muito. O filme tem alguns problemas de roteiro, tem algumas coisinhas ali que poderiam ser melhores, mas isso não tira o brilho do filme pra mim. Eu acho que ele foi perfeito. É aquela parada que eu sempre falo com todo mundo. Quando você é fã de uma obra e você quer uma transição dela pro cinema, você quer que ela seja o mais fiel possível. O que o filme de 87 falhou, esse acertou. Então eu vou dar uma nota 9 pro He-Man de 2026. Eu só não vou dar 10 porque, igual eu falei, algumas coisinhas ele atrapalharam, mas é um filme muito bom, muito divertido. Não é à toa que ele é o filme mais assistido do mundo hoje nos streamings. É uma viagem nostálgica de volta à década de 80. Então, nota 9 pro He-Man. Jacaúna, vamos lá. Cara, eu somo que tiveram efeitos visuais muito bonitos, tá? Muito bem feitos. Gostei bastante do que apresentaram no roteiro. Acho que tem uma versão com mais uns 30, 40 minutos a mais aí. Gostaria de que saísse, que a Prime liberasse essa versão. Deve ser bem legal também de assistir. Achei que o filme ficou grande, mas tem motivo para ele ter esse tamanho. Achei bem legal o roteiro. Achei maneiro ele respeitar a história boba que o He-Man tem. Afinal, é o He-Man. Se você quer uma história diferente, assiste outro filme. Então acho que uma nota 9, porque ele é um filme muito bom, respeita assim a época. Meu filho que tem 11 anos gostou, achou bem legal também. Então mesmo ele sem saber nada, nunca viu nada do He-Man, nunca soube de meme do He-Man. Inclusive eles usaram um pouco dessa parada de internet, de meme. Cara, o filme é muito bom, assim, é bem legal. Tem aquela música, divertido. né, What's Going On? Exatamente. What's Going On? Então assim... É muito bom, mesmo que você não tenha referência nenhuma, você entender que o He-Man é daquele jeito, você vai entender a história e vai embarcar na aventura, bem divertido. É isso aí. E rapidinho, antes de puxar o Ribas aqui pra dar a nota dele, só um pequeno adendo que você falando aí, isso me veio à mente, que se a Amazon Prime for esperta e quiser ganhar mais grana ainda com o He-Man, um pouco antes deles lançarem a continuação, lança a versão do diretor lá, com corte de 3 horas, meu amigo, vai ser audiência garantida de novo no mundo inteiro. Você pode ter certeza. Fernando Ribas, suas notas para o homem mais poderoso do universo. Vamos lá, eu vou começar dizendo que certamente vai ter gente nos comentários aí falando que a gente tá maluco, que esse filme é tosco, que não sei o quê. Mas enfim, eu vou dar uma nota... Vou dar uma nota 9 também pra esse filme. E muito pelo saudosismo, mas eu acho que, assim... Os caras tiveram um cuidado muito impressionante com esse filme, com os personagens.
em respeitar a obra original e ao mesmo tempo trazer pro atual, né? Trazer pra hoje, tal, o que é muito difícil, né, cara? Um personagem que foi famoso há, sei lá, quase 40 anos atrás, você trazer a vida hoje em dia não é um negócio muito fácil, sacou? E os caras conseguiram fazer isso. E gostei do ator principal que fez o He-Man, todos os atores ali eu gostei. É um personagem que a gente não mencionou, que tá muito bom, é o Arit. Ficou muito maneiro esse personagem. Ficou legal mesmo. Ô, Ribas, uma coisa que tu também comentou aí, o próprio ator que fez o He-Man recebeu muita crítica falando que ele não tava forte o suficiente, aquela coisa toda, né? Mas eu acho que ele entrega uma interpretação maneira. Então, assim, de repente você coloca um cara super bombado, gigante, ia ficar horrível porque o cara ia parecer um tijolo. Então esse ator entrega, ele é forte, né? Ele não é um cara, todo mundo é grande, então parece que ele é menos forte. Eu achei ele forte o suficiente. Então, assim, ficou bem maneiro, assim. Eu gostei também. Bem maneiro. E a Tila brasileira, filha de brasileiros, né? Sim, feiticeira também, que a Morena Baccarin também é brasileira. Sim, tô ligado. Não sabia que a Tila era brasileira, não. Era filha de brasileiros, né? Eu gostei muito desse filme e eu acho que é isso, nota 9 aí, pelo saudosismo. E quem é fã da época, né, da nossa época, assim, vai entender a nota que a gente tá dando pro filme aqui, pelo que ele representa pra gente, da infância, né, e tudo. E eu realmente fiquei emocionado no final, cara. Cara, não tem como não se emocionar, não, velho. Se você cresceu nos anos 80 ali e assistiu o He-Man, meu amigo, assistir isso aí é choro másculo garantido. Pois é. No momento que a gente tá falando de filme aqui, vai estar no ar a minha campanha do Catarse, meu primeiro livro, um projeto que eu comecei sempre sem grandes pretensões. Lá em 2012, 2011, escrevendo contos, que hoje está se tornando meu primeiro livro. E você, né, dependo aí da galera, dos ouvintes, para apoiar esse projeto, pra gente chegar nos objetivos lá do Catarse, conseguir fazer essa publicação. E assim, A Sombra do Infiltrador é um livro que fala de Atlas, Stronghold, um ladino que curte RPG, quem curte The Witch, quem curte leituras tipo Senhor dos Anéis, né, o jogo The Witch, ou o cenário The Witch, uma série de Bernard Cornwell, né, várias referências assim, vai curtir bastante essa história. É uma história que eu procurei fazer como primeiro livro bem enxuta, né, explorando um pouco a criação do mundo, é um mundo de fantasia, com cenário próprio, com personagens próprios, tudo original, e eu espero que a galera curta. Apoia aí, né? Vai ter no meu Instagram pessoal, no meu Instagram de autor, no meu Instagram do podcast. Então, procura aí A Sombra do Infiltrador. O PH deve colocar aqui nos stories, deve colocar no link do podcast. Vai ter no meu story também esse link. A partir do dia 8 de agosto, essa campanha inicia e eu preciso do apoio de vocês para o livro se tornar realidade. Então, muito obrigado aí pelo espaço, PH. Valeu, meu querido. Então, apoia aí A Sombra do Infiltrador. Um livro fantástico, bem capa espada, capa magia, de fantasia, naquele estilo fantasia medieval, bem legal. Meu amigo, você pode ter certeza que a galera vai dar uma moral aí e vai dar certo. Mas voltando ao nosso He-Man, senhor Roberto Munhoz, vamos lá, suas notas para He-Man. Cara, antes de você perguntar pra todo mundo a nota, né? Eu tava com uma nota na cabeça. Eu tava com uma nota 8,5 na cabeça. Mas vocês deram tudo 9, eu vou com vocês, 9 também. Porque eu gostei de todos os personagens. O Ribas mencionou o Ariete, mas o Mechaneck ficou legal. O Mechaneck ficou incrível, ficou. Ficou engraçadão também. Ficou muito bom mesmo. Até mesmo uma personagem que eu não conhecia, não sei nem se ela é criada só por esse filme, que é aquela menina que fazia bullying com ele, que ela gira e atira, né? Muito bom de tiro. Ela é da série do espaço. De 2002. Ah, tá. Eu gostei de tudo do filme. Eu gostei da fotografia, da trilha sonora, da coreografia de luta. Inclusive tem até os bastidores das coreografias de luta, né? Muito bacana de assistir também. O Nicolas Galizzi treinando ali. Camila Mendes entregou pra gente ali uma Tila incrível também. E é o tipo de filme que a gente espera a continuação pra assistir mais. Então eu fiquei bem feliz, é um filme que eu vou assistir várias vezes, não tem nada pra fazer, não tô afim de apostar num filme novo, vou botar o He-Man lá pra assistir de novo, porque a gente se diverte. Uma coisa engraçada que a gente não falou, que foi que no final ele levou o amigo dele lá pra Eterna pra ver que ele não... pra provar que ele não tá mentindo. Isso aí, eu te falei que eu tava falando a verdade, ó. Olha isso aqui. O cara mega inapropriado lá no meio da galera esquisitaça. Ai, quem não gosta do filme, eu vi criticando, inclusive, o que fizeram com o mentor, mas eu entendo ali. Os caras deram uma camada dramática pro mentor, né? Principalmente psicológica, porque ele prometeu ali... O pessoal tava reclamando que ele era bêbado, né? Mas ele não era bêbado. Ele fez uma promessa, né? De salvar a todos, não conseguiu e ele entrou em depressão, caiu na bebida. Era um cara destruído, né, cara?
É um cara destruído. As cenas de luta dele são muito legais também, então adorei o Mentor também, cara. O PH, e aproveitando o seu espaço aí, quem tiver aí algum boneco do He-Man jogado em alguma caixa, empoeirando em alguma prateleira aí, quiser se desfazer da sua coleção, tudo aí, tem contato comigo aí, o PH tem meu contato, que se quiser doar também, tô aceitando, viu? Valeu, galera, um abraço. Valeu, meu amigo. Tamo junto. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Como eu falei no início, a editora Tábula tá com um especial do He-Man, o guia definitivo, os segredos do He-Man e os mestres do universo, e falando também da She-Ra. Eu deixei direitinho ali no início para vocês, um jeitinho ali de vocês encontrarem isso fácil. Está sendo vendido na Amazon, está em pré-venda, o lançamento dele está previsto para setembro. Quem está produzindo aí, quem escreveu esse livro é o Taylor Fábio, lá do Coleção em Ação Show. Inclusive, Taylor, eu sei que você vai escutar esse programa, você tá devendo uma visita aqui pra gente, hein? Era pra você ter gravado o He-Man com a gente, mas fica pra próxima. E lá na descrição do episódio eu vou deixar também para vocês o link do nosso site, acredite se quiser podcast.com.br. Gostam dos nossos episódios, Sessão da Meia-Noite? Gostam dos nossos episódios regulares? Entrem lá no site, façam a assinatura de vocês, acessem o grupo do WhatsApp e vem lá trocar ideia com a gente. E um puxão de orelha, porque eu fiz a chamada lá no grupo hoje para quem quisesse participar dessa gravação vir aqui trocar ideia com a gente sobre o He-Man. E o pessoal lá no grupo não veio. Alguns, eu não assisti, eu tô com vergonha. Então, puxão de orelha, tá? Eu quero participação dos ouvintes. Os próximos filmes aqui, os ouvintes já se manifestaram, tá? Então cada um já escolheu o seu filminho ali. Inclusive, o próximo filme nosso aqui vai dar uma discussão muito interessante, que é a escolha do senhor Rafael Jacaúna. Então, aguardem. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais um filme diferente, antigo, e eu posso dizer que será um filme bom. Ou não, né? Porque agora, além do Ribas, tem o Jacaúna escolhendo o filme. Não. Acredite, se quiser. Vai ter que assistir quando eu ganho. O nosso vai ser Centopeia Humana. In this institution, and I pray, oh my God, do I pray for single day, for revolution, into a closer times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar, into a wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? "25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination." Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder.
Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde.